No vídeo de hoje, uma mãe está recebendo o seu filho após ele passar um tempo com seu pai, com seu ex-marido, estão ali dividindo a custódia da criança, até que poucos minutos depois, quando ela ainda ajeitava o bebê no carro, algo terrível aconteceu. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, compartilha o vídeo com os amigos também, deixa sua opinião aqui nos comentários e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Heather nasceu em abril de 1984. Era uma jovem com um futuro promissor pela frente. Filha de Bud e Mary Ellen, ela foi criada em um lar amoroso, ao lado de seus dois irmãos mais novos, o Hunter e o Henry. Ela se destacava com boas notas na escola e possuía um grande grupo de amigos. Ela era a típica garota que fazia amizade fácil e que todos queriam por perto. Foi durante uma festa com vários jovens que Heather conheceu Steven Sturb, e logo depois ele se tornou seu namorado do ensino médio, que eventualmente se tornaria seu marido. O casal parecia predestinados a terem uma vida juntos. Quando Heather estava com 20 anos e Steven com 21, eles decidiram se casar com o apoio de suas famílias. O espírito empreendedor de Heather a levou a abrir sua própria floricultura, aproveitando a experiência adquirida no negócio de flores dos pais. Steven, por sua vez, conseguiu um emprego estável na construção civil. Depois de 3 anos de casados, o casal deu as boas-vindas a seu primeiro filho, o que nomearam de Carson. Para não deixar de trabalhar, Heather construiu uma parte na floricultura na qual seu filho pudesse passar o dia com ela. Assim, ela poderia ficar com seu filho sem precisar parar de trabalhar. Aos poucos, o casal começou a ter algumas dificuldades, como as pressões por serem pais tão jovens, do estresse financeiro e das exigências de gerir um negócio. Apesar de buscarem ajuda através de aconselhamento matrimonial, a relação deles tornou-se muito instável. Para piorar a situação, a influência autoritária da mãe de Steven, Joanna Reis, deixava tudo ainda pior. Joanna estava longe de ser a avó carinhosa que todos esperavam. Ela frequentemente criticava a forma de Heather de criar seu filho e não hesitava em dar ordens sobre como criar a criança. Além disso, Joanna muitas vezes buscava Carson sem avisar a Heather, o que, é claro, gerava uma tensão. O pai de Steven, que já não era mais casado com Joanna, também não poupava críticas ao comportamento de sua ex-esposa. O ponto de ruptura aconteceu no Dia dos Namorados de 2008, quando Joanna, sabendo muito bem o que estava fazendo, mostrou a Heather um recibo de joias que Steven havia comprado. O problema era que as joias não eram para Heather. Essa revelação levou à descoberta da infidelidade de Steven e o casamento chegou ao fim. Em 26 de abril de 2009, por volta das 6 horas da tarde, Heather foi ao estacionamento da Target na Highway 124, em Snellville, para buscar seu filho de 18 meses, Carson, de seu ex-marido, Steven. Naquele momento, o casal, que estava em processo de divórcio, utilizava o local público como ponto de encontro regular para a entrega de seu filho. O acordo de custódia estipulava que Steven ficaria com Carson nos fins de semana e Heather durante a semana. Quando o casal se encontrava, eles mal conversavam. Testemunhas que estavam no local, era um estacionamento muito movimentado, disseram que viram algo muito chocante. Enquanto a Heather estava no carro ali ajeitando seu filho no banco, uma pessoa chegou atrás dela. Parecia ser um homem que utilizava um bigode e também ele estava com uma peruca, na real parecia que aquela pessoa estava disfarçada. Ela não queria ser reconhecida. Então essa pessoa se aproximou da Heather e começou uma grande discussão. Minutos depois, ele pegou uma arma e deu um tiro na Heather e saiu do local caminhando. Heather caiu no chão depois que a bala atingiu sua cabeça. Enquanto ela ficava caída no chão,
seu filho pequeno permaneceu preso no banco de trás do carro, sem entender o que tinha acontecido. As testemunhas que presenciaram tudo aquilo perceberam que o comportamento do atirador mostrava que ele tinha planejado tudo aquilo. Quando o departamento de polícia chegou ao local do crime, encontraram uma cena complexa e perturbadora. A vítima havia sido claramente alvo de um ataque deliberado e nada foi roubado. O atirador não fez qualquer tentativa de ferir a criança ou de levá-la. A forma meticulosa como o crime foi executado e o comportamento do assassino indicavam um nível de planejamento e uma conexão pessoal com a vítima, sugerindo um motivo íntimo. Os investigadores rapidamente descartaram Steven como suspeito direto, pois ele havia deixado a área quando o tiroteio ocorreu. Mas a possibilidade de ele ter contratado alguém para cometer o crime permaneceu na mesa. O novo namorado de Heather, Mike Vickers, também foi investigado, mas descobriu-se que ele tinha um álibi sólido, então ele foi descartado. O avanço significativo no caso veio de uma fonte inesperada. Uma testemunha, que estava fumando perto de um motel atrás do estacionamento, forneceu informações cruciais. Ele relatou ter visto uma caminhonete Ford F-150 branca estacionada atrás do estacionamento, com o motor ligado. Dentro do veículo havia uma pessoa que correspondia com a descrição do atirador, com cabelo e bigode que pareciam suspeitos, observando o estacionamento com binóculos. Essa testemunha levou os investigadores a focarem em Joanna Haynes, a mãe de Steven. Conhecida por sua intervenção no casamento do jovem casal e por sempre se meter na forma que Heather criava seu filho, Joanna dirigia uma caminhonete Ford F-150 branca com detalhes em preto personalizados, um detalhe que coincidiu com a descrição fornecida pela testemunha. Ao ser confrontado com as imagens da câmera de segurança do estacionamento, Steven fez uma identificação surpreendente. A pessoa no vídeo parecia muito com sua mãe, mas ela estava usando um boné, peruca e bigode. Essa revelação, combinada com o comportamento evasivo de Joanna e suas declarações inconsistentes durante o interrogatório, fez com que ela passasse de uma pessoa de interesse para a principal suspeita. À medida que a investigação avançava, mais evidências apareciam contra Joanna. Um colega de trabalho de Joanna se apresentou e relatou uma conversa perturbadora ocorrida um ano antes do assassinato, na qual ela havia descrito detalhadamente como cometer um homicídio e escapar impune. Seu plano incluía o uso de uma arma comprada ilegalmente, a criação de um álibi falso e a eliminação de evidências em um rio ou um lago. Todos elementos que coincidiam assustadoramente com as circunstâncias do assassinato de Heather. Além disso, uma peça crucial de evidência física foi encontrada. O único fio de uma fibra na caminhonete meticulosamente limpa de Joanna. A análise de laboratório revelou que a fibra provavelmente vinha de uma peruca loira. Então aquelas testemunhas falaram que viram o suspeito usando uma peruca. Então a polícia estava relacionando aquele terrível crime a ela. Em 2011, 2 anos após o assassinato de Heather, Joanna Haynes enfrentou um júri por causa do assassinato de Heather. A promotoria apresentou um caso que uniu evidências circunstanciais, depoimentos de testemunhas oculares e a dinâmica complexa da família Sturb. Uma das principais evidências da acusação foi as imagens das câmeras de segurança e a identificação de Steven. Embora o tiroteio em si não tenha sido capturado, o vídeo de segurança mostrou uma pessoa se aproximando e se afastando da cena do crime. Quando a filmagem foi exibida inicialmente pela polícia, Steven identificou esse indivíduo como sua mãe, mas durante o julgamento, ele optou por não testemunhar contra Joanna, o que complicou a acusação e tornou o caso mais desafiador para a promotoria. Algo que também foi muito importante para a acusação foram as testemunhas oculares. As testemunhas que estavam no estacionamento naquele dia relataram terem visto uma pessoa usando o que parecia ser uma peruca e um bigode falso. Essa pessoa se aproximou do carro da Heather e começou uma discussão intensa antes do tiroteio. Mas surgiram diferenças nas descrições da altura e peso do atirador em comparação com as medidas reais de Joanna, o que levantou questões adicionais sobre a identidade do suspeito. O Ford F-150 branco, com acabamento preto personalizado, foi uma peça crucial de evidência no caso. O depoimento da testemunha
que relatou ter visto um veículo com essas características estacionado atrás do estacionamento e ocupado por alguém usando um disfarce e observando o estacionamento com binóculos, correspondia exatamente ao carro de Joanna. A evidência da fibra também foi algo muito importante. Um único fio de fibra encontrado na caminhonete, que estava extremamente limpa de Joanna, foi analisado por um laboratório. A análise revelou que a fibra provavelmente veio de uma peruca loira, o que, é claro, mostrou que aquelas testemunhas viram e correspondia à aparência do suspeito. Steven Sturb, ex-marido de Joanna, prestou depoimento sobre um incidente em 1991 em que Joanna havia apontado um revólver para sua cabeça durante uma discussão. Isso estabeleceu um histórico de posse de arma e comportamento violento vindo da parte dela. Vários presos que dividiram a cela com Joanna testemunharam que ela admitiu o assassinato enquanto estava sob custódia, supostamente uma tentativa de parecer durona. A promotoria destacou muitos erros no álibi de Joanna. Ela inicialmente afirmou que estava dirigindo para visitar seus pais no momento do assassinato, fazendo algumas paradas para comprar comida ao longo do caminho. Mas os investigadores descobriram inconsistências na linha do tempo apresentada por ela e nas compras feitas durante o período, o que enfraqueceu a sua defesa. A promotoria argumentou que Joanna não gostava de Heather. Suas constantes críticas à maneira como a Heather criava o Carson e seu desejo de ter mais controle sobre a educação do neto ofereceram um motivo convincente para o crime. A equipe de defesa enfrentou uma tarefa desafiadora contra o caso da promotoria. Sua estratégia ficou em vários pontos chaves. A defesa enfatizou que nenhuma arma do crime foi encontrada e nenhuma evidência de DNA ligou Joanna diretamente à cena do crime. Eles destacaram as inconsistências nas descrições das testemunhas sobre a altura e o peso do atirador, argumentando que não correspondiam às características de Joanna. A defesa sugeriu que a polícia não investigou adequadamente outros possíveis suspeitos, incluindo o ex-marido de Heather, o Steven, ou seu novo namorado, Mike Vickers. Vários amigos e familiares testemunharam um bom caráter de Joanna e seu amor pelo neto, tentando pintar um quadro incompatível com o retrato feito pela promotoria de uma assassina de sangue frio. A defesa tentou lançar dúvidas sobre a confiabilidade das declarações da prisão e da interpretação das imagens das câmeras de segurança. Apesar dos esforços da defesa, o caso da promotoria provou ser convincente para o júri. Joanna Haynes foi considerada culpada do assassinato de Heather. Em um momento durante a fase de sentença, o pai de Heather, o Bud Allen, dirigiu-se ao tribunal e disse: "Não há vencedor aqui. Todos perdemos." Ele falou do impacto devastador em Carson que cresceria sem sua mãe e com sua avó na prisão. O juiz condenou Joanna à prisão perpétua, com uma sentença adicional de 5 anos, trazendo um fechamento a um caso que assombrava Snellville há anos. Enquanto o veredito era lido, Joanna manteve uma expressão forte, mostrando a mesma compostura que havia demonstrado durante todo o julgamento. Mas, um pouco depois, ela desabou. Joanna chorou e disse que nunca havia machucado ninguém em sua vida. Ela disse: "Me dói ouvir os outros dizerem que tivemos um relacionamento complicado, porque não tivemos. Eu não cometi esse crime, porque eu a amava tanto quanto qualquer um." A condenação de Joanna marcou o fim de um longo e doloroso capítulo para as famílias Sturb e Allen, mas muitos ainda se perguntavam como uma avó, movida por ciúmes e desejo de controle, poderia cometer um ato tão horrível contra a mãe de seu próprio neto. A condenação de Joanna trouxe um senso de justiça para a família de Heather, mas as consequências do assassinato brutal deixaram cicatrizes profundas em todos os envolvidos. Carson, ainda uma criança na época da morte de sua mãe, teve que crescer não apenas sem ela, mas também com a dolorosa consciência de que sua avó foi responsável pelo crime. Steven, dividido entre a lealdade à mãe e a realidade horrível das ações dela, enfrentou um dilema emocional significativo. Sua cooperação inicial com a polícia, seguida pela decisão de não testemunhar contra Joanna durante o julgamento, destacou as complexas emoções que ele vivia no momento e que nem nesse momento conseguiu ficar contra a mãe. Apesar das evidências esmagadoras e de sua condenação, Joanna continuou a manter a sua inocência. Em entrevista na prisão,
Ela alegou que a polícia manipulou o testemunho de seu filho e que as evidências físicas não sustentam sua culpa. Ela argumenta que discrepâncias nas descrições das testemunhas sobre a altura e o peso do atirador provam que ela não poderia ter sido assassina. Depois disso, muitas comunidades revisaram suas políticas sobre visitas supervisionadas e locais de troca neutros, buscando maneiras de evitar tragédias semelhantes no futuro. Para a cidade de Snellville, o assassinato de Heather destruiu a ilusão de segurança em sua tranquila comunidade. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso realmente muito terrível. A gente imaginar que uma avó tem coragem de fazer isso com a mãe do seu próprio neto. Ela disse que não foi ela, mas a gente viu que tem muitas ali evidências que mostram que foi ela sim, mas deixem aqui nos comentários as opiniões de vocês sobre esse caso. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.